Oi, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a pastora Jandernay. Eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, não se esqueça do seu joinha, de estar se inscrevendo no canal, de estar acionando o sininho das notificações para você ser lembrado todas as vezes que eu postar um conteúdo aqui novo no canal. Ok? Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre o narcisismo vulnerável e o arquétipo de Judas. Eu já falei aqui sobre o arquétipo de Jezabel, de Leviatã, e hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre esse arquétipo, né, que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Conta a história de um dos discípulos de Jesus, de um dos 12 apóstolos de Cristo, no qual ali, com todos os traços narcisistas, entregou Jesus para a morte com um beijo. Então, o começo dessa história, essa história de terror, se eu posso assim dizer, chamada narcisismo, começa ali com Freud nos explicando sobre um conceito, né, e ele dá um conceito primário usando o bebê. E ele fala que o bebê sendo como o centro do mundo, né? Como centro das atenções, ou seja, todos nós nascemos com traços narcisistas. Então a gente tem que ter cuidado com o diagnóstico. Porque às vezes a gente fica diagnosticando todo mundo é narcisista, né? E a gente às vezes está lançando ali uma palavra, a gente está falando algo sobre alguém que não é verdade. Então tome cuidado, né? Às vezes nos fóruns aí, nos grupos de apoio, no Instagram, no Facebook, no qual as pessoas, por coisas até sem sentido, né? Até a forma da pessoa andar está dizendo que ela é uma pessoa narcisista. Então toma cuidado. E Freud está dizendo que nós, chega num momento da nossa vida, a gente, por ter tido uma família estruturada, funcional, né, que nos deu amor, uma disciplina saudável, a gente escolhe pelo caminho do bem. Eu gosto muito de usar o exemplo de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Caim escolheu ser um assassino. Então há uma escolha, uma liberdade, um livre-arbítrio, mesmo que a gente tenha vivido dentro de uma família disfuncional. Então tem muita gente que leva isso para a vida. Ah, não, eu sofri muitos traumas. Ah, eu sou assim porque meu pai fez isso. Ah, eu sou assim porque minha mãe era uma narcisista. Ah, eu sofri assim porque o meu marido era um homem ruim. Então toma cuidado, porque às vezes a gente está jogando culpa na situação, jogando culpa no passado, na maldição hereditária, né, naquilo que aconteceu lá atrás, e não levamos em conta que a gente tem escolha de ser ou não pessoas boas, de ser ou não pessoas de caráter. E isso não acontece com o narcisista, porque ele tem escolha, mas ele não quer. Ela não quer seguir o caminho do bem. Então, esse arquétipo de Judas se encaixa, são aquelas pessoas que não conseguem nutrir relacionamentos verdadeiros. São aquelas pessoas que têm um relacionamento extremamente superficial e, na realidade, ou na grande maioria das vezes, com segunda intenção. Então esse é o arquétipo de Judas. Então o narcisista que eu vou encaixar aqui, que se enquadra nesse arquétipo de Judas, é o narcisista vulnerável. E muitas vezes esse narcisista vulnerável é difícil de ser reconhecido, pelo menos no início. Pois por fora não tem aquela visibilidade que que o narcisista pombo, que a gente chama, que já chegando, né, se mostrando, se expondo, o narcisista exposto,
aquela megalomania que tem no narcisista exposto, que ele já mostra que ele é um narcisista, no narcisista vulnerável fica lá guardado atrás de uma máscara. Vai chegar momentos que ele vai mostrar quem ele é. Mas de princípio, a gente precisa entender que ele é extremamente vulnerável. Presta atenção aqui comigo. Como eu disse de princípio. Ah, não, eu sofri muito. Aí eu passei por situações difíceis, por isso que eu sou essa pessoa tão vulnerável a fazer o mal. Não, tem uma escolha. Então, esse narcisista vulnerável, ele é uma pessoa extremamente tímida, de princípio, inibida. Ele tem medo, ele ou ela tem medo de não ser aceito. É extremamente ansioso, né? Ele tem ali uma ansiedade de rendimento. Ele tem medo de ser rejeitado, por isso que ele vive nesse pico, né, de ansiedade o tempo inteiro, em todas as áreas da vida dele ou dela. Eles são narcisistas vulneráveis porque lhes faltou atenção, palavras positivas, validação, reconhecimento da sua autoestima. E por isso eles têm essa autoestima desequilibrada, né? Porque foram pessoas que foram frustradas na infância por falta de amor. Eles não tiveram amor, eles não tiveram uma disciplina equilibrada, eles não tiveram cuidado, validação. Mas quem não teve? É isso que eu costumo dizer para as pessoas que estão no meu redor. Para de ficar jogando culpa na situação do passado. Faça diferente, seja diferente. Mude. Não repita o mesmo padrão. Tá me entendendo? E é isso que o narcisista faz. Ele repete o padrão familiar. Aquela família disfuncional que ele teve, de pais muitas das vezes narcisistas, ele repete, ela repete. Então, por isso, desse grande complexo de inferioridade que está dentro do narcisista vulnerável. Eles não conseguem acessar esses lugares de dor. Então é mais fácil eu adoecer quem está perto de mim do que eu me curar da minha dor, do meu trauma. E é como se eles quisessem se vingar na pessoa errada. Aliás, a gente não deve se vingar de ninguém, muito menos dos nossos pais. Por mais terríveis e perversos que eles tenham sido. Por mais terrível que tenha sido a minha infância, a minha vida lá atrás, eu não tenho direito de me vingar de ninguém, de culpar alguém, ou de pegar todo esse lixo, né, que está dentro das minhas emoções e sair, né, depositando esse lixo na vida das pessoas que estão ao meu redor, que na grande maioria das vezes está querendo fazer o meu bem, está querendo me ajudar. Porque é isso que muitas das vezes o narcisista ele procura uma pessoa empata para ajudar ele a olhar para ele e não se sentir o lixo que ele se sente. Então, eles se sentem pessoas fracassadas, por mais que eles queiram mostrar que não, eles se sentem fracassados em tudo que eles fazem. Eles se sentem pequenos e insignificantes. Então, Judas, ele tem todos esses traços aqui. Judas, ele foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele nasceu numa aldeia lá em Quiriate, na região da Judéia. Ele foi o único que não nasceu na Galileia entre os outros 11. E ele era filho de Simão. Então, são essas características que estão falando na palavra, aqui na Bíblia, sobre o apóstolo de Cristo, Judas, que o traiu. Mas aí a gente vai ver no decorrer da história todas as atitudes tomadas por Judas que nos mostra que ele era um narcisista vulnerável. Então Judas, ele
demonstra claramente que ele não queria servir a Jesus, que ele queria ser servido por Jesus. No entanto, que ele se achou ali, no fundo, ele se sentiu um fracassado. Lá no fim da história a gente vai ver que ele se mata, né? Então, o narcisista vulnerável, ele prefere se matar do que se arrepender, que consertar, do que voltar atrás. E foi isso que aconteceu com ele, porque ele, de princípio, ele dá a entender para Jesus que seria um benefício para Jesus escolher ele, porque ele era uma pessoa que tinha ali conhecimento, ele era instruído e ele poderia ser o tesoureiro de Jesus. Então ele cuidou ali da sacola, ele cuidava da sacola das ofertas que eram dadas para o ministério de Jesus. E ele cuidava ali do dinheiro. Ele administrava aquele dinheiro. E lá na frente a gente vai ver que ele furtava, ele roubava, ele tirava de dentro ali das ofertas. Ele pegava o benefício que as pessoas, né, abençoava a obra de Deus, muitas das vezes até mesmo sem poder, abençoava a obra de Jesus, que Jesus estava fazendo. Jesus se alimentava, Jesus tinha que, né, pagar um lugar para dormir, Jesus tinha que, né, muitas das vezes mudar de cidade, precisava de estar ali num outro lugar. E precisava de dinheiro, né? E Jesus era homem, era 100% homem, mas 100% Deus. Ele tinha suas necessidades e todo o ministério de Jesus tinha necessidade. E precisava de dinheiro. A gente vai ver isso acontecendo até mesmo em devolver os tributos a Roma. Que ele pede para Pedro, vai lá Pedro, tira uma moeda lá para mim, paga, né, um imposto para você e paga um imposto para mim também. Então... Jesus precisava sim de dinheiro ali naquele momento, precisava das ofertas das pessoas, e quem administrava era Judas. Meu querido, minha querida, você acha que Jesus não sabia quem era Judas? Jesus já conhecia Judas antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo de Judas ser um ser informe, um zigoto colocado na barriga da mãe dele. Jesus já conhecia quem era Judas. Mas Jesus estava querendo dar uma oportunidade para Judas ter uma mudança. E da mesma forma tem gente que me procura assim, mas tem como Jesus mudar um narcisista? Tem. Jesus pode mudar qualquer pessoa, transformar, fazer uma metanoia na vida de qualquer um de nós. Pessoa boa, pessoa ruim. Jesus veio para os maus, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os pecadores. Mas uma coisa é bem clara na vida de um narcisista. Ele não quer. Ela não quer. Simples assim. Mesmo que eles estejam 20, 10, 15, 5 anos dentro de denominações, com homens de Deus, com mulheres de Deus, liderando aquele narcisista. Não era assim com Judas. Ele teve o maior líder que já existiu na face da terra. Jesus Cristo. Né? O mestre. Um Deus maravilhoso. Um Deus tremendo. Um Deus, sabe, que se entregou por pecadores. Então ele teve a maior oportunidade que ele podia ter na vida dele. Mas ele não aproveitou. Como a grande maioria dos narcisistas vulneráveis que estão dentro das denominações, se escondendo atrás dos púlpitos, se escondendo atrás da Bíblia, mas não conseguem se comprometer a ter um relacionamento com Jesus. O relacionamento desses narcisistas dentro das denominações é um relacionamento raso. Eles não conhecem o Senhor, mas o Senhor conhece eles. Então, Judas não queria servir a Jesus, ele queria ser servido por Jesus. Infelizmente, hoje nós vemos um evangelho narcisista, infelizmente, sendo pregado e sendo vivido, um evangelho falso. Porque um evangelho narcisista é um evangelho de egoísmo. É um evangelho que quer benefícios. É um evangelho que não quer cuidar das viúvas, que não quer cuidar dos órfãos, que não quer abençoar, que não quer perdoar, que não quer amar, que não quer se colocar no lugar, que não quer ter empatia, porque Jesus inaugurou a empatia na cruz, ele se colocou no nosso lugar.
Então, eu e você que já tivemos aí um relacionamento abusivo com um narcisista, que vivemos uma vida com uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista, só a gente entende. A gente entende que quem se relaciona com narcisista sabe que eles são Judas que nos entregam para a morte com um beijo. Como assim? Lá no Love Bomb. Né? Eles começam lá no Love Bomb, bombardeio de amor, e eles colocam lá no pedestal, né? Nos colocam lá como princesas, como príncipes, e eles mesmos se encarregam de nos derrubar, de nos matar. Quantos de nós carregamos traumas, sequelas, sabe? Gatilhos, que são dispositivos, que quando a gente está em alerta, né, que a gente percebe que tem alguma coisa parecida com aquilo que a gente passou, a gente começa a manifestar sequelas. Quantos de nós fomos literalmente entregues para a morte, chamada depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Quantas pessoas que não querem viver mais porque se relacionou com um narcisista, com esse Judas, que entregou seu Senhor, a pessoa que deveria ser a pessoa mais importante na vida de Judas, ele entregou ele por 30 moedas de prata com um beijo. Jesus está no Getsemane orando com os seus discípulos, no lugar da prensa. Jesus estava sendo prensado na morte. E Judas chega com os soldados. E ali foi arquitetado um plano de como é que ele deveria entregar Jesus para eles, com um beijo. Jesus já tinha ensinado para os discípulos a respeito do ósculo santo. Então ele pega uma coisa santa, que era um beijo que Jesus dava, e ensinou os discípulos a dar um beijo de cumprimento, ali, de amor, um com o outro. E ele pega algo lindo, ele pega algo santo e transforma aquilo em um beijo para a morte. Ele beija Jesus. E quando ele beija Jesus, os soldados entendem que Jesus, o Filho de Deus, era ele que deveria ser crucificado. Era ele que deveria ser entregue ali para os sacerdotes, Anás, Caifás e toda a história que nós conhecemos, até Jesus chegar no Gólgota, até Jesus chegar à crucificação. Então, Judas, ele tem um nome que significa elogiável no princípio. Não é assim que o narcisista se apresenta para nós como uma pessoa elogiável. Nossa, que homem maravilhoso. Que mulher maravilhosa, né? Nossa, ele é tão singelo, ele é tão simples, até gagueja. Né? Porque esse narcisista vulnerável, aquele até gagueja. De tão tímido que ele aparenta ser. E essa pessoa se transforma ali em uma pessoa detestável. É assim que o narcisista depois, ali quando ele, no descarte, em toda a destruição que né, ali dentro do ciclo do abuso, que ele faz com a vítima, que ela faz com a vítima, nós conhecemos o outro lado, né, da face desse Judas, que é essa face detestável. E esse apóstolo de Cristo se torna um apóstolo traidor, um ladrão, um mentiroso, um invejoso. Nós vamos ver lá em Mateus, capítulo 27, que Judas foi chamado de amigo por Jesus. Olha que interessante. Então Jesus, na realidade, ele entendia que Judas ali fazia parte do plano, do propósito que Deus tinha para Jesus, que Deus tinha para o seu filho. Então, Judas colaborou. Certa feita, Jesus teve uma conversa com Pedro, e Pedro falou para Jesus assim: olha, Jesus, eu não vou permitir que o Senhor morra, que o Senhor se entregue para a morte. E Jesus chama Pedro de diabo. Aparta de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do alto.
E Judas aqui, mesmo sem entender, ele estava cogitando para as coisas do alto, porque Jesus precisava de ser entregue, precisava de ser morto. Então, Judas colaborou com a morte de Jesus. Por isso que Jesus chamou ele de amigo. Então, o narcisista, meu querido, minha querida, está colaborando no seu plano, está colaborando no processo que você tem na sua vida aqui nessa terra. Até você chegar no propósito, tem um processo, tem um plano que Deus estabeleceu para sua vida. É óbvio que Deus não estabeleceu que você e eu escolhêssemos narcisistas. Pai, mãe, irmão, família, amigo, patrão, marido, esposa, não, é óbvio. É óbvio que isso não estava escrito lá no livro que Deus escreveu a meu respeito e o seu. Mas nós escolhemos, muitas das vezes, dentro dos relacionamentos, nós nos atraímos muitas das vezes por essas pessoas. E muitas das vezes, no decorrer dessa história, o que nós fazemos? Nós queremos culpar a Deus. Deus, por que o Senhor me deu essa pessoa? Não, Deus não te deu ninguém. Deus não te deu ninguém. Então, Deus não pode ser culpado nem pela sua mãe, nem pelo seu pai ser da forma que foi com você. Porque foi também uma escolha do seu pai, uma escolha da sua mãe ser quem eles foram. Foi uma escolha do narcisista fazer o que fez com você. Então Jesus, ele não precisou de se vingar de Judas. Jesus, ele não teve aquela situação de se blindar. Ah, agora eu vou me blindar de todo mundo, eu não quero nenhum traidor perto de mim. Jesus, ele caminhou com Judas. Jesus, ele comeu na mesma mesa com Judas. Jesus ceiou com Judas. Então, muitas das vezes, na mesa da comunhão, porque comunhão fala de família, fala de igreja, fala de empresa, fala de casamento, fala de lugar onde eu me assento com pessoas que eu acredito, que eu confio, estão Judas. Então, como eu vou me blindar? Como é que você vai se blindar? Se nós vivemos em um mundo cheio de narcisistas. Então, eu e você precisamos de entender isso. Que os traidores, eles mesmos se encarregam de se matar nos penhascos da vida. Nós vamos ver isso, que Judas, ele, ao invés de se arrepender, ele teve um mero remorso. Por ser uma pessoa extremamente soberba, arrogante, egoísta, ele preferiu se matar do que pedir perdão. Então é muito triste ser traído. Eu entendo você, porque eu fui muitas vezes. Eu fui enganada muitas vezes. Então, mas é melhor ser traído do que trair. É melhor você carregar um nome do que foi traída, do que você carregar um nome de traidor. Olha, esse nome de traidor vem até hoje. Então, como é que a gente chama a pessoa? Ah, seu Judas. Né? Esse arquétipo não pode fazer parte da minha vida e da sua. Então, essa pessoa vai carregar esse arquétipo o resto da vida dela, o resto da vida dele. Então, esse traço de caráter, de traidor, de orgulhoso, de querer tirar vantagem das pessoas, isso está na vida desse narcisista vulnerável. Então, Judas, ele entregou Jesus. Jesus, mesmo sabendo que ele era um traidor, não o retirou da mesa da comunhão. Então vai chegar momentos, meu querido, minha querida, que nós vamos estar sentados na mesma mesa do traidor. Na mesma mesa do traidor. Nós vamos estar sentados na mesa do narcisista. Nós vamos dar de cara com eles. Não vai bastar lá só bloquear o narcisista no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todas as áreas da nossa vida, de não olhar mais, de não querer saber. Vai chegar momentos que eles vão dar de cara com a gente. Esses dias eu tive a possibilidade de ter uma pessoa que até faz parte da minha família, né? De uma família narcisista que eu tenho, que eu dei de cara com essa pessoa. Não tem como. O mundo, a gente pensa que é grande, mas o mundo é extremamente pequeno para esse tipo de situação que a gente às vezes vai dar de cara com o narcisista, a gente vai sentar na mesma mesa, a gente vai estar no mesmo ambiente. Não tem como se blindar disso. Ah, eu posso blindar onde? O meu coração. O meu coração eu posso blindar.
Porque eu não quero ser como essa pessoa. Eu não quero caminhar como essa pessoa caminha. Eu não quero fazer o que essa pessoa fez. Amém? Então, Judas, ele poderia muito bem ser usado para o bem. Mas ele quis ser usado para entregar o Filho de Deus. Ele preferiu ser usado como o diabo, como demônio na vida de Jesus. Jesus não quer que eu e você venhamos nos blindar dos relacionamentos com as pessoas. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Se eu e você somos cristãos, não tem como eu matar as pessoas no meu coração. Jesus falou que a gente deveria orar pelos nossos inimigos. Eu e você, enquanto cristão, a gente não paga o mal com o bem. A gente não paga o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem. A gente, enquanto cristão, foi nos dito para perdoar 70 vezes 7. Foi dito a nós que se eu e você não perdoássemos, nós não seríamos perdoados. Então, aprenda uma coisa com Jesus. Não é comigo não, com a pastora Janela. Aprenda com Jesus. Jesus perdoou. Jesus, ele continuou a vida dele caminhando. Ele entendeu que isso fazia parte ali do processo. Esse traidor na vida de Jesus fazia parte. Esse homem que passou na sua vida faz parte. Essa mulher que passou na sua vida fez parte de tudo aquilo que Deus tem para você. Agora o que você tem que fazer? Pegar tudo isso que você passou e se transformar numa bênção na vida das pessoas que estão aí fora clamando, chorando. Porque, infelizmente, tiveram um encontro, tiveram alguém na mesa, tiveram alguém que participaram da vida delas, que foram como Judas. Que entregaram essas pessoas para a morte, que estão mortas, que estão aí caminhando aí como zumbis. E que precisa da minha ajuda e da sua. Então pega essa cicatriz aí que você... Pega essa ferida, transforma essa ferida em cicatriz. Aí você fala assim, é fácil? Não, não é fácil. Oh, é muito difícil. Quem passou por relacionamento abusivo com narcisista sabe que o processo é árduo, é dificultoso, é cheio de quedas. Mas uma hora a gente vence, a gente consegue vencer e chegar no lugar no qual Deus tem para as nossas vidas. Amém? Muito obrigada por ter participado aí, de ter me ouvido. Eu quero te pedir, compartilha esse conteúdo com mais alguém. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito ainda. Acione o sininho das notificações e curte aí, dá um joinha aí pro conteúdo de hoje. Um grande abraço e até mais.